Olá, me chamo Renata Caroline. Atualmente eu curso o sexto semestre de licenciatura em História pela Faculdade Unijorge. E o intuito desse vídeo é trazer um pouco mais de conteúdo sobre a cultura e o cotidiano na Grécia Antiga. Bom, para entender a sociedade e o cotidiano na Grécia Antiga, portanto sua cultura, é necessário ter em mente que a sociedade grega ela era patriarcalista. O que é uma sociedade patriarcalista? Patriarcalista vem de a regra do pai. Pai é uma figura masculina. Portanto, a sociedade grega, quem detinha todos os privilégios morais, políticos e todo o poder de decisão familiar era sempre o homem. Como era isso da educação, né? Curiosidade, como era a sala de aula? Os quadros eram diferentes do dia de hoje. Os quadros eram feitos de pele de carneiro. E também os alunos não escreviam em caderno, né? Naquela época não existia caderno, então era feito através de um tablet de cera. A poesia é o ponto de partida para que a gente entenda um pouco a complexidade da sociedade grega. Por quê? Porque era através da poesia que você tem a maior parte de manifestação cultural. Através da poesia que os alunos aprendiam canto, através da poesia que os alunos aprendiam dança, através da poesia que os alunos estudavam os mitos gregos, que eram muito famosos e muito presentes naquela sociedade. E através da poesia também, a principal forma de expressar poesia na Grécia Antiga era no teatro. Os gregos que inventaram o teatro que a gente tem no mundo de hoje. Foi uma das colaborações dos gregos à nossa sociedade ocidental. Bom, como o teatro era o principal veículo de expressão da poesia, os gregos valorizavam muito as peças teatrais. Você tinha diversas competições anuais de teatro e você tinha duas formas de expressão de teatro. A primeira delas era a tragédia, em que se mostrava os deuses tomando decisões difíceis e os homens virtuosos também tomando decisões difíceis. E a segunda dela era comédia. Como é que era estruturada a comédia? A comédia era quando você fazia sátiras, né? Quando você fazia piadas sobre as decisões políticas daquela época. Outro fator importante sobre o teatro, como se tratava de uma sociedade patriarcalista, lembre-se sempre disso, quem representava as mulheres no teatro eram sempre homens. Mesmo que estivesse lá na peça teatral alguma figura masculina, alguma deusa grega, na hora de manifestar ou de representar essa figura feminina, era sempre um homem que fazia esse papel. Tendo como representação cultural o teatro, a gente já começa a perceber, né, que a cultura grega ela era muito apegada à política. Você tem a comédia que fala dos políticos, né, que fazem uma sátira do político, e também na tragédia, quando falam dos deuses antigos, falam sempre da decisão de homens virtuosos, das coragem. Então são elementos que, se vocês pararem para pensar, você começa a entender que são linkados com a forma de fazer política. Então, a sociedade grega ela era muito politizada e foi uma das marcas também da Grécia Antiga. Foi marcado por grandes pensadores em algumas áreas de conhecimento. Primeira área que eu vou falar nesse vídeo é a filosofia. Como assim? O que é filosofia? Filosofia é amor à sabedoria, é a arte de pensar, é você querer saber o porquê as coisas são estruturadas da forma que são e querer saber por que tal coisa é certa ou por que tal coisa é errada. A sociedade grega trouxe muitos filósofos que são estudados até os dias de hoje e alguns deles eram também retratados no teatro, né? De forma direta ou indireta. Você vai ter Sócrates, você vai ter Aristóteles e você vai ter Platão, que são os três principais filósofos gregos. Dentro da história, na Grécia também ficou uma herança muito bacana, porque a Grécia era uma sociedade que permitia que esses pensadores escrevessem sem estarem presos às suas crenças religiosas. A escrita dos historiadores gregos era desprendida de suas crenças, né, de seus mitos, e isso naquela época era muito inovador, porque o normal era você ter conteúdo histórico sempre apegado a religião que imperava no contexto que você estava inserido. Os dois principais historiadores gregos que a gente estuda também, que foi uma das colaborações da nossa cultura ocidental, foi Heródoto. Heródoto era um historiador que falava muito sobre a sua vida, sobre o seu cotidiano, sobre as suas vivências. E a gente vai ter Tucídides, que é famoso por ter falado muito sobre a Guerra do Peloponeso. Foi uma guerra que aconteceu entre as cidades-estados de Atenas e Esparta. Bom, aqui se encerra a primeira parte do nosso vídeo.